esses links aqui em HTML. Vamos ver aí no nosso slide. Então, a sintaxe de um link, né, é o A, né, a tag A, né, e aí a gente tem alguns parâmetros que a gente pode passar para ela, né. O href é a página de destino, né, para onde a gente quer que o meu browser direcione quando eu clicar nesse link, né. A tag target, que é opcional, ou seja, se você quer que esse link abra em uma nova janela, ou no caso que a gente está vivendo hoje, né, com os browsers tudo tendo abas, né, se a gente quer que ele abra uma nova aba, ou se a gente deixar sem o target aqui, vai abrir na mesma janela ou na mesma aba que a gente está produzindo a nossa tag HTML aqui. E aí a gente pode colocar aqui dentro da nossa tag, né, quando a gente fecha aqui o A gente pode colocar um texto ou uma imagem que será clicável, ou seja, que servirá como link, né, e depois a gente fecha com o /A. Então a gente pode perceber aqui que os links a gente pode colocar tanto texto como imagens, qualquer coisa que a gente coloque aqui vai servir como link. E aí o exemplo básico que a gente pode ter, né, antes desse exemplo a gente tem uma atenção aí, né? É necessário que a página de destino, ou seja, a página onde o href está sendo direcionado, exista na mesma pasta, né, em que a página atual está. Caso ele não esteja, caso esteja em outro lugar, a gente precisa especificar todo o caminho para que o navegador entenda para onde que vai. Então, o exemplozinho básico que a gente tem é esse aí, né? Então, a gente tem a tag A, né, href, e a gente tem todo o endereço completo, né? A gente não colocou só o nome do arquivo e a extensão dele, né, no href. A gente tem o endereço completo para a gente trabalhar aqui dentro desse link. Olha só, aqui ainda tem a questão da caso da imagem. Então, eu tenho a imagem src. Então, eu vou ter que especificar que a imagem que eu estou querendo adicionar, ela vai estar lá em http://www.nitins.br/elearning /app /topo underline 01.jpg. É justamente o caminho em que ela se encontra. Seguindo aí. Então, nesse caso, vamos ver como que fica no código e vamos ver como que fica o seu devido resultado. Então, se nós tivermos clique, que no caso é um texto que vai aparecer. Aí nós temos a tag A, href. Então, se href quer dizer o seguinte, que eu tenho um link, que quando eu clicar num determinado conteúdo que vai ser definido por aqui, ele vai para esta página. Então, o href vai ser a página destino, que nós especificamos como http://www.nitins.br até o final, que o nome do arquivo se chama default.aspx. Enfim, o aqui vai ser justamente a palavra ou o texto em que, ao clicarmos nessa palavra, vai ser redirecionado. Então, vai ser o aqui, fechamos a tag A e depois temos a continuação do texto, que significa para acessar o sítio da Unitins. No exemplo abaixo, nós temos de forma semelhante, só que, ó, o que é que nós temos aqui? Tem a questão da tag A, eu tenho o href, ou seja, que vai ser o meu destino, só que observe o seguinte, tem duas situações novas aqui. Primeiro, que nós temos o target igual a blank, significa que uma nova janela será aberta ou uma nova aba, como o Fredson comentou também há pouco. E além disso, outra coisa diferente é que nós temos o img, ou seja, quem vai ser o link, que quando ao clicarmos, vai ser justamente a imagem ao invés do texto. Isso mesmo, então a gente tem a questão das tabelas aí, né? Algo muito utilizado também para apresentação, para melhor organização de texto ou de imagens, ou de qualquer coisa que você queira apresentar, né? Hoje em dia a gente tem vídeos e outras coisas mais. Então a sintaxe da tabela é um pouco mais complexa do que a gente tem visto até agora, né? Então a gente tem a tag table, né? Que a gente pode passar como parâmetro uma borda para ela, né? Então, ou se a gente colocar 0 não vai ter nenhuma borda. E o tr significa que a gente está abrindo uma linha e o td significa que a gente está abrindo uma coluna, né?
e aí a gente pode ter N linhas e N colunas dentro de uma determinada tabela. Né? Então, o conteúdo é interessante a gente explicitar aqui, que tem que estar dentro das TDs. Né? Então, as TDs é que vão definir o conteúdo que vai estar ali dentro da tabela. Então, vamos ver um exemplozinho básico aí de como se comporta. Está um pouco pequeno aí, mas os slides estão no Docs, você pode baixar. Então, a gente tem um exemplo aqui de uma tabela com as células aqui apresentadas dentro das colunas, né? E a gente tem o exemplo aqui. Aqui com border 1 e o outro aqui com border 0. Né? Então, aqui a gente viu que está aparecendo algumas bordas, né? E aqui a gente viu que não está aparecendo bordas, estão aparecendo apenas o conteúdo aqui de todas as tags, de tudo que foi mostrado aqui dentro das TDs. Isso mesmo, então é a nossa tag form, né, que a gente vai dar, é a tag principal aí que a gente vai utilizar dentro dos formulários. Então a gente vai ver, é um comando lógico, né, ele delimita as tags que participarão do formulário. Né, então, tudo que estiver entre o form e o /form farão parte deste formulário. Então vamos ver aí como se comporta, né? Temos alguns parâmetros, né? Por exemplo, o primeiro é o action, né? Que é para dizer para onde esse formulário vai ser enviado, né? Qual página vai ser executada após você submeter esse formulário, né? E o method, que se é por post ou por get. Né? Então, o action vai ser a página que processará o form, e o método pode ser get ou post. Né? Então, a gente tem uma diferença bem básica aí, a gente até postou algo lá no fórum do Docs. Né? O get, ele manda as informações lá na URL da página, e o post, ele manda as informações meio que escondidas lá no cabeçalho HTTP. Então, são os dois parâmetros básicos aí que a gente tem dentro da tag form. E a gente tem mais coisas para falar de formulários, não é isso? Tem. Vamos lá na sequência. Olha só, como nós já vimos que nós temos a tag form, que vai estar compondo todos os seus componentes, nós temos as tags de entradas de dados. Então, nós temos o teste, que é o texto, área de texto, que é o test area, o lista de seleção, o select, e também as caixas de checagem, rádio ou checkbox. Dando continuidade, então, por exemplo, no caso do input, ou seja, vai ser uma entrada de dados. O input type test, o name vai ser o nome, que eu vou estar me referenciando ao nome, tamanho, value, que no caso o senhor fulano, tá vendo? Ó? Ou seja, o senhor fulano, se nós observarmos lá na outra coluna, vai ser o nome que já vem, né? Ou seja, vai ser o valor default. O próximo é com relação ao test area, ou a área de texto. Então, nós podemos criar um documento desse, ou um componente desse, para especificar com relação a sugestões, algumas críticas. Algumas empresas disponibilizam um espaço em que nós podemos dar alguma sugestão ou criticar um produto. Se olha, o produto estava muito ruim, e fazer críticas com relação a ele. Bom, e aí um exemplozinho básico que a gente tem de um formulário completo, né? A gente está até organizado numa tabelazinha aqui. Então, a gente tem um nome, né, e um input type aqui. O fone, a gente tem a estação do ano, o input type rádio, né, aqui, um text area, e aqui um botão submit e um botão reset. Então, a gente pode perceber aqui que realmente não há diferença no visual nenhuma, mas aqui tem um input type submit lá por trás no HTML, e aqui a gente tem a questão de resetar os campos, ou seja, você limpar todos os campos aí do nosso formulário HTML. Voltar para o estado inicial, né? É verdade, porque às vezes o campo tem um valor padrão, né? E o reset simplesmente volta o formulário todo para todos os inputs do formulário para os valores padrões, para os valores iniciais. Nem sempre são vazios. Exatamente. Ok? Bom, e aí a gente fechou, né, essa aula aqui. É importante a gente salientar que a gente só viu o visual dos formulários. Né? Nas próximas aulas que a gente vai processar os dados que foram enviados, que vão ser enviados por esses formulários.